Salve, senhores, tudo bem? Tranquilo? Bora lá então, ó. Continuando aqui, né, o Oriente Médio, o conflito Palestina-Israel ou Israel-Palestina, né? A gente tem então na sequência o chamado Tratado de Camp David, né? Exatamente esse tratado vai ocorrer porque o Egito vai começar então a aceitar algumas negociações, principalmente para acabar com o clima entre Egito e Israel, né? Principalmente o Egito acaba participando então dos conflitos anteriores, né? A guerra do Yom Kippur. Então, logicamente, o Egito vai tentar demonstrar que ele não então estará mais atuando dessa forma. Beleza? Então, com a mediação dos Estados Unidos, né? Você bem pode ver aqui, ó, o Anwar Sadat, o presidente do Egito, Jimmy Carter, né, o presidente norte-americano, e Menachem Begin, o primeiro-ministro então de Israel, né? Pode ver aqui, ó, que a data está 6 de setembro de 78. Mas uma outra coisa notável também é que eles estão com roupas assim informais, né? Você pode ver que não tem aí uma grande comitiva de nada, né? Ou seja, essa imagem é do primeiro momento mesmo, né? Do encontro, para eles conversarem, colocarem aí suas condições à mesa, né? Logicamente que vai ter esse nome, o tratado, né, devido ao nome da residência oficial do presidente norte-americano, né? Então, os Estados Unidos vão fazer essa mediação, né? E aqui, ó, já é em 79, né? Você tem então um período aí de negociações para que esse acordo seja, enfim, assinado, né? Então daí já aquela coisa formal e tudo mais, né? Frente às câmeras, né? Tipo assim, a pose já para foto, né? Então, quais foram os termos ali propostos, né? Israel vai desocupar então a península do Sinai, né? Em troca disso, o que vai acontecer? O Egito vai reconhecer Israel como país. Parece ser uma coisa boba, né? Parece ser uma coisa pequena. Tipo assim, não, você reconhece Israel, daí Israel te devolve toda a península do Sinai? Bom, é exatamente isso, né? Só que também Israel vai acabar cobrando algumas questões, né? Aqui nessa imagem, é uma imagem bem detalhadinha, né? Nós teremos então zonas, né, que poderão ser ocupadas aqui pelo Egito, só que existe a exigência de, por exemplo, quantas tropas, né, qual a presença militar. A zona C aqui, por exemplo, ela seria praticamente desmilitarizada, né? A zona B seria um pouquinho. A zona A, você já teria uma presença maior. Se eu não me engano, acho que 20 mil soldados podem estar presentes aqui, né? Na zona B, pode ter só polícia. E principalmente com o limitante, né? Não é tipo assim, não, liberado, polícia pode. Não, né? Na zona C, é só a tropa da ONU que pode estar presente. E aqui, na zona D, quem vai ter soldados, né? Aqui, digamos assim, nessa área de fronteira, será exatamente Israel, né? Passado, então, né, um tempo de negociação, o Egito vai acabar aceitando, né? Você bem pode ver que aí, nessa outra imagem, né, que fica melhor para visualizar, a gente vai ter só A, B e C, né? D, tipo, nem aparece. Fala, mas o D tá aqui? Tá. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma pequena linha aqui, ó, branca e tudo mais, ou seja, para não mostrar mesmo, para não dar muita conversa, né? Então daí esses seriam os termos então para a devolução da península do Sinai. E aí Egito ficaria comprometido a manter essa composição, beleza? Logicamente, né, o acordo vai andar, Israel vai realmente devolver, né, mas o Egito ele vai ser imediatamente suspenso da Liga Árabe. A Liga Árabe, então, ela vai ter como intuito, como nos seus intuitos assim, de criação, exatamente expulsar Israel, né? Acabar, então, com o Estado de Israel.
Quando o Egito acaba reconhecendo Israel, quer dizer automaticamente que está fora, né? Então, vem cá, o ponto principal, você não entendeu? Né? Então, tchau. Beleza. O Egito, então, vai acabar saindo, vai ficar aí por um período fora mesmo da Liga Árabe, só que o grande problema está exatamente com o que acontece com o presidente do Egito, Anwar Sadat, né? Ele vai ser assassinado, e como isso ocorre é uma coisa muito impressionante, porque ele estava fazendo um discurso e simplesmente chegou um grupo armado e metralharam ele, né? Com câmera de TV e tudo mais, né? Basicamente foi um assassinato transmitido. E é lógico que fica sempre aquela grande desconfiança. Os atores aí do assassinato, eles pertenciam à Liga Árabe. E daí fica sempre aquela questão, fala, um evento grande assim, com esse tanto de gente, ele não tinha nenhum segurança, nada, né? Um presidente normalmente tem, ninguém precisa ser tão gênio assim para adivinhar isso, né? Então começaram a surgir diversos questionamentos de que o assassinato dele, logicamente, foi um símbolo, né? Tipo assim, quem mais tentar fazer esse tipo de acordo aí, vai acontecer a mesma coisa. Então, logicamente, ficou bastante claro que, foi meio facilitado isso aí, né? A gente tem, então, bastante imagens, né? Mas quase sempre é a mesma, né? Por quê? Porque as outras imagens aparece o corpo dele e tudo mais, e daí, então, logicamente que cortaram isso em respeito, né? Mas daí, então, tá vendo? Ele tá aqui caído, né? Logicamente, morreu na hora, né? Pode ver que aqui já está até o carro, né? Tem outras imagens até eles tirando ele já no caixão, já pega, coloca no caixão, né? Tipo, tomou vários tiros de fuzil, então logicamente impossível ele sobreviver, né? E daí a gente vai ter, na verdade, aqui o legado, né, do Tratado de Camp David para o Egito. Eu acho que eu posso estar aqui na frente dessa partezinha, tá bom? Mas então eu vou ler aqui os principais pontos, né? Então, aproximou o Egito dos Estados Unidos e o afastou da União Soviética na última década da Guerra Fria, né? Isso vai trazer para o Egito algumas vantagens, algumas facilidades, né? Digamos assim, o Egito ele meio que mudou de lado numa hora bastante oportuna, bastante interessante para ele. Isolou o Egito por uma década das políticas árabes, né? Mas o Cairo, então, Cairo quer dizer a capital do Egito, né? Logicamente que é o país então todo, regressou como parceiro na década de 90, mantendo seu relacionamento com Israel. Então, Egito voltou a fazer parte, né, das políticas do mundo árabe e ainda, além de tudo, continuou com seu bom relacionamento com Israel. Não necessariamente bom, mas existe um relacionamento, né? Ou seja, pode ser que não seja tão positivo, mas também não tem nada de negativo. Muito ao contrário de outros países do Oriente Médio, né? Então, permitiu a Israel agora, né, reagir a problemas com outros países, sabendo que o Egito ia ficar quieto, né? Tipo assim, o Egito não ia chegar, não, louco, outra guerra, bora, estamos dentro, né? Então, pelo menos manteve quieto esse lado aí do Egito. Então, gerou compromisso dos Estados Unidos, faltou um espacinho aqui, né? Durante 40 anos com a segurança israelense e a classificação de Israel como parceiro estratégico, apesar das discordâncias. Nossa, tá errado aqui também, né? Não, tá certo. Entre os dois países em relação aos assentamentos israelenses. Então, dentro do proposto aí, Israel aceitou devolver, mas daí criou um compromisso com os Estados Unidos. Ele falou, beleza, eu até devolvo, mas se acontecer alguma coisa e tudo mais, você vai ter que me dar uma mão, né? Lógico, os Estados Unidos vão aceitar, porque esse compromisso também é interessante para os Estados Unidos. Basicamente, o compromisso dos Estados Unidos vai ser mantido vendendo arma, né? Então, os Estados Unidos continuam ganhando aí também nesses conflitos, né? Muito embora há de se acreditar que, tipo assim, todo mundo tem a melhor intenção, mas na maioria das vezes a gente tem que parar e lembrar sempre que o capitalismo
que existe no nosso planeta, né? Ele visa o lucro, sempre, tá? E daí, onde eu parei? Tá, dos assentamentos israelenses. Os assentamentos, eles ocorrem nas áreas que foram invadidas. Então, pense aqui comigo, ó, como que eu vou tentar fazer algum acordo futuramente, sendo que as áreas que eu invadi já tem, tipo, cidades, né? Você já colocou gente lá, já criou uma estrutura e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai abandonar? Não, Israel não vai abandonar, né? Por isso os Estados Unidos sempre fica dando essas cutucadinhas, falou, viu, ó, né, tem esse problema aí, né? Muito embora eu acredite bastante que os Estados Unidos só falam dos assentamentos só, mas eles não ligam lá de todo, não. Eles querem que Israel pegue tudo mesmo, porque daí ele tem um parceiro, né, de verdade, principalmente para comprar petróleo. Então, propiciou as conversações secretas de Israel e Jordânia, que acabaram então criando um tratado de paz em 1994. Fracassou em iniciar um processo integral de negociação entre árabes e israelenses, né? Porque esse era um dos intuitos então desse tratado, começar então uma conversa para chegar num tratado assim como esse, né, com os demais países ali da região. Só que é lógico, não vai rolar, né? Permitiu que Israel negociasse os acordos bilaterais com a LP em 1993. Então, em 1993, a gente também tem um grande avanço, né? Porque Israel vai negociar com a LP e a Organização para a Libertação Palestina simplesmente vai criar um ótimo ambiente, então, e diversos acordos vão ser feitos, né? Israel vai ceder território também para a LP, beleza? Mas vamos deixar isso para a nossa sequência, né? Graças aos acordos com o Egito, ao LP e a Jordânia, países abriram seus mercados aos israelenses, né? Por quê? Porque havia um boicote, então, contra Israel, só que Israel acaba fazendo essas coisas, e não só alguns países árabes, né? Mas outros países que viam com maus olhos a atuação de Israel na região, vão acabar falando, não, os caras estão realmente abertos, né? Então vamos facilitar também. Então a economia de Israel vai acabar sendo mais movimentada, eles vão conseguir ter melhores meios, então, para obtenção de dinheiro, de ampliação de atuação no mercado econômico. Beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.